que estuda química já ouviu falar das palavras substância, composto, elemento? Quer saber quais são as diferenças entre cada um e como eu posso separar um do outro? Então confira que esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Solta a vinheta aí, meu filho. Fala galera! Mais um vídeo aqui com vocês, nossa terceira aula, né? Meu filho, já dessa melhor. Tenha fé em Deus, né? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre substância, mistura, elemento, essas paradas aí que a gente denomina na química. Eu acho isso muito incrível. Com certeza você já ouviu alguém, se você mesmo não tiver falado, né, quando você toma aquela água gelada, que água pura. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu já falei pra vocês que tudo que existe no universo é formado de matéria, tá certo? É o molde, o material com que esse universo é feito, e a energia, que é aquilo que eu preciso para moldar essa matéria, para transformar no que eu quiser. Então, essa matéria que forma o universo, ele tem uma unidade fundamental. Essa unidade fundamental nós chamamos de átomos. E esses átomos existem nos mais diferentes elementos que estão listados todos bonitinhos lá na tabela periódica, certo? Então, esses elementos químicos, eles têm a sua própria identidade, são diferentes entre si. Então, elemento é a unidade básica. Eu vou colocar um esquemazinho daqui a pouco para você entender melhor. Então, eu tenho um elemento que é a unidade básica, que é formada dos átomos, diferentes átomos que esses elementos possuem. Os dois átomos, eles podem se combinar para formar o que nós chamamos de substâncias, certo? Essas substâncias são as combinações entre átomos de elementos, certo? Então os átomos, eles se combinam para formar as substâncias. Vejam que eu estou partindo do mais fundamental para o mais complexo. Eu tinha apenas o elemento, o átomo. Depois eu pego esse átomo, outro átomo, eles se combinam, formam-se as substâncias. Essas substâncias, elas podem ser de dois tipos, dependendo de quais átomos se combinam para formar essas substâncias. Se eu tenho átomos diferentes, que se combinam para formar uma substância nova, essa substância é chamada de substância composta. Composta por quê? Porque eu tenho átomos diferentes que compõem essa substância. No entanto, se eu tiver átomos iguais que se unem para formar uma substância nova, eu digo que essa substância é uma substância simples. Por quê? Porque os dois átomos que se uniram são iguais. Se nós temos átomos diferentes que se unem, nós temos substâncias compostas, porque são átomos diferentes. Se eu tenho átomos iguais, ou seja, átomos do mesmo elemento que se unem, então elas formam uma substância que a gente chama simples. Simples porque simplesmente são dois átomos iguais que se unem, ou mais, né? Como no caso do ozônio, que são 3 átomos de oxigênio. Substâncias compostas são elementos diferentes que se unem para formar uma substância ou compor uma substância, certo? Um exemplo clássico é a água, né? Então, o que seria uma substância pura? A gente bebe a água, né? Oh, água mineral. Água pura. Pois é, ela não é pura. Quando a gente fala de substância pura, nós estamos dizendo que a única coisa que há naquela substância é ela mesma. Nada mais, além dela, consta naquela substância. Por exemplo, se eu pego aqui água mineral, se eu olhar aqui no rótulo, eu vou ver que tem estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, fluoreto, cloreto, brometo, lítio. Então eu tenho uma mistura de coisas, de substâncias dentro dessa água. Aí eu passo para um outro nível, lembra?
Eu tenho aqui um elemento, que é o átomo, fundamentalmente o átomo. Esses átomos desses elementos se unem para formar substâncias. Essas substâncias também elas podem unir-se umas com as outras para formar o que nós chamamos de misturas. Então, o que é uma mistura? É uma junção de duas ou mais substâncias no mesmo sistema, tá certo? Essas substâncias, essas misturas, elas podem ser classificadas de duas formas. Eu tenho uma mistura que nós chamamos de homogênea e uma mistura que a gente chama de heterogênea. O que é uma substância ou uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é aquela substância, aquela mistura que eu, ao olhar para ela, não consigo enxergar nada além de uma única fase. Por exemplo, uma mistura homogênea, a água mineral, que eu acabei de falar para vocês. Quando eu olho para a garrafinha de água mineral, tá aqui a água, tá aqui o sal. Não, eu vejo simplesmente a água limpa, transparente, né? Como a água geralmente é. Então essa é uma substância homogênea. Tem outros exemplos aqui também de substância homogênea. Desse tubo de ensaio. O que eu posso enxergar aqui é apenas uma fase. Eu não estou vendo separação de fases nessa substância, nessa mistura. Eu quero falar substância, Maria. Exemplo também, ó, essa mistura azulzinha aqui, ó, ela contém uma única fase. Aqui já começa a perceber, ó, que há mais de uma coisa nessas misturas. Estou vendo, ver se dá pra ver aqui. Estou vendo suspensões aqui dentro dessa mistura, então eu já enxergo duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida. Então essa é uma mistura heterogênea, certo? E o clássico, né, mistura clássica que nós falamos, sempre damos como exemplo, é água e óleo. Olha só, a água ela é immiscível no óleo, né? Ou o óleo é immiscível na água, vai depender da quantidade de cada um, né? Então, eu, na fase superior, enxergo o óleo, que é menos denso que a água, e na fase inferior, a água, que é mais densa que o óleo, por isso fica lá embaixo. Um exemplo clássico de mistura heterogênea. Só lembrar, gente, homo vem do grego, significa o mesmo, igual. Hétero, diferente do grego também. Então, homogênea é a mesma origem. O óleo, não vejo diferença. E heterogêneo, eu vejo diferença. Observe rápido nesse esquema. Eu tenho uma matéria, essa matéria é dividida em substâncias puras e misturas, certo? Essas substâncias puras podem ser os elementos, que são os átomos. E esses átomos eles se combinam para formarem compostos diferentes, certo? As misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas se eu observo apenas uma fase, heterogêneas duas fases. Esse é o esquema daquilo que eu havia falado anteriormente. Existem também técnicas para separar essas misturas. Um exemplo de separação de misturas homogêneas é a destilação, que nós obtemos no final a água totalmente pura, que a gente chama de água destilada, certo? Nós temos também um exemplo, separar substâncias, de uma mistura heterogênea, a filtração. Se eu pegar esse tubo de ensaio, que eu contenho um líquido e algumas partes sólidas suspensas, se eu filtrar, eu vou obter apenas a parte líquida. No papel, por exemplo, papel de filtro que eu utilizar, eu vou obter o sólido. Como é que eu faço para separar, então, por exemplo, a água do óleo? Eu utilizo um filtro de separação, que é justamente utilizado para separar substâncias líquidas que são immiscíveis umas das outras, certo? Vai ter um esquemazinho aí de como funciona cada uma dessas separações, esses métodos de separações de substâncias. O seguinte esquema mostra uma filtração simples. Qual o objetivo de se realizar este tipo de filtração? É para que nós separemos uma substância sólida de uma líquida. Um exemplo que nós usamos no nosso dia a dia é quando nós vamos fazer café. Nós misturamos o pó do café com a água e nós não servimos essa mistura. Nós o que fazemos? Coamos o café, ou seja, filtramos para separar a fase sólida,
que é a borra de café, do líquido, que é aquele cafezinho gostoso, que inclusive eu acho que já vou fazer um para mim. Em seguida nós temos uma filtração a vácuo. Enquanto na filtração simples nós deixávamos simplesmente a gravidade fazer com que o líquido passasse pelo papel de filtro, aqui nós temos uma ajudinha de uma bomba de vácuo para que essa filtração seja mais eficaz e mais rápida do que a filtração simples, ainda separando sólidos de líquidos. No esquema seguinte, nós vemos a montagem de um sistema de destilação simples. Em que consiste esse tipo de separação? Ainda é para separar sólidos de líquidos, mas ao contrário da filtração, nós tínhamos um sólido que não estava totalmente dissolvido no líquido, era uma mistura heterogênea. Uma destilação simples nós realizamos quando nós temos uma mistura homogênea, ou seja, a fase sólida está completamente dissolvida na fase líquida. Então nós utilizamos aí essa destilação simples para que nós possamos, por diferenças de pontos de ebulição, separar a fase líquida da fase sólida. Finalmente temos aqui funis de separação, que nós utilizamos para separar substâncias que são immiscíveis umas nas outras e que se encontram ambas no estado líquido. Então, a substância que tem a menor densidade, ela ficará em cima. A substância que tem maior densidade ficará embaixo. Você vê claramente a separação das fases. Então, o que você faz? Coleta primeiramente a mais densa, que está embaixo, deixando no funil de separação apenas a fase superior, que é a menos densa. Então, no mais é isso aí. Curte o vídeo, compartilha, chama os seus amigos. Divulga aí a nossa página,